Pronto, pessoal, vamos lá. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a pronúncia adequada das palavras, ou seja, o que nós chamamos de ortoepia, pronúncia adequada, como determinadas palavras devem ser pronunciadas e como outras, por consequência, que nós achamos que são as corretas, elas devem ser eliminadas do nosso vocabulário oral, certo? Aqui vocês estão vendo a definição, a ortoepia trata da correta pronúncia, está relacionada com a perfeita emissão de vogais, a correta articulação das consoantes e a ligação de vocábulos dentro de contextos. Em suma, a forma adequada de você pronunciar palavras. Então vejamos aqui quatro problemas, quatro formas de se cometer erros de ortoepia. Vocês observam em cada uma com cores diferentes. A primeira é quando você pronuncia erradamente as vogais quanto ao timbre. O que é que eu vou chamar de timbre, professor? O som aberto e o som fechado de vogais. Por exemplo, e E. E é o timbre aberto, E é o timbre fechado. O é timbre aberto, O é o timbre fechado. Então, cuidado muito com essa questão do timbre quando você encontra determinadas palavras. Por exemplo, essa aqui, olha. Você provavelmente, já lendo aí a questão, deve ter pronunciado omelete. Não é verdade? Omelete. Porém, dentro da norma padrão, dentro da nossa gramática, aconselha-se o emprego de timbre fechado. Não é omelete, portanto, é omelete. Aqui nós temos a palavra alcova e não alcova, caso você tenha pronunciado dessa forma. Essa outra aqui também causa muita dúvida, porque é crosta e não crosta, certo? O timbre é fechado. Vocês observam agora a questão do acréscimo de fonemas. Em determinadas palavras, nós costumamos colocar letras onde não existe. E, consequentemente, a gente fala também essas letras onde não deve haver. Por exemplo, aqui nós devemos pronunciar pneu e não pneu ou pneu. E a gente observa que até mesmo para separar essas sílabas, acontece muito com as consoantes mudas, né? A gente acrescenta um fonema onde não existe e acaba separando errado. A gente vê muita gente colocar a separação de pneu, separação silábica. P é numa linha, N é U na outra. Ou então, mesmo que a pessoa lembre que pneu não tem vogal, ela acaba colocando o P isoladamente em uma sílaba e o restante da palavra em outra, como por exemplo, advogado. Né? Tem gente que separa o A, o D sozinho e vó, Gá, Dó, em sílabas diferentes. Nós temos aí no card uma aula sobre translineação em que a gente trata dessa questão de consoantes mudas. Então aqui no caso, cuidado, pneu, freada e não freada, não tem esse i, certo? É apenas freada, por mais que venha da palavra freio, que tem um i, mas você deve pronunciar freada, ok? E aqui nós temos bandeja e não bandeja, certo? Nós não temos um ditongo aqui. Sobre a substituição de fonemas, também é um problema de ortoepia quando a gente troca uma vogal ou uma letra por outra dentro da palavra. Olha só, aqui nós temos a palavra cabeçalho, que é a correta, de acordo com a norma padrão, e não a palavra cabeçário, que é um vício de linguagem, né? A gente acaba falando muito cabeçário, mas não tem. Nós temos bueiro e não temos boeiro. Nós temos tabuada com U. Olha só, tabuada com a letra U. Por quê? Porque vem da palavra tábua. Então, tábua gerou tabuada, certo? E não tábua e muito menos tauba, que aí já faz parte de uma variação linguística, certo? Para determinadas situações, contextos específicos, tudo bem. Mas dentro de norma padrão, é tábua, certo? Acentuada. E nós temos ainda a questão da troca da posição de um ou mais fonemas dentro da palavra. É quando a gente pronuncia determinada palavra e coloca uma letra que corresponde a uma sílaba, você acaba colocando em outra. Por exemplo, caderneta, que vem de caderno, caderno pequeno, sufixo eta, né? Caderno pequeno é uma caderneta e não cardeneta. Aqui nós temos bicarbonato e não bicarbonato. Muito comum essa, né? Nós temos muçulmano. Olha onde fica o L, na segunda sílaba da palavra e não na primeira sílaba, muçulmano, certo? Muito bem. Vamos agora para um testezinho sobre palavras ortoépicas. Qual é a pronúncia adequada dessas palavras aqui? Vamos ver agora. Será que eu devo pronunciar, pessoal, identidade ou identidade? O que é que a gente vai ver aí? Olha só.
A primeira é correta. Identidade. Assim como nós temos identificar e não identificar, certo? Nós temos aqui duas outras palavras. Vocês observam, gratuito e gratuito. Olha o acento aqui. Então aqui eu pronuncio gratuito. Aqui eu tenho que pronunciar gratuito. E vocês observam que a segunda é a pronúncia adequada. Gratuito. Horário gratuito, certo? Muito bem. Vamos para a seguinte. Coeso ou coeso? Qual é a pronúncia correta? Essa com certeza é a que pega muita gente. Porque imensa maioria deve escolher coeso, porque vai lembrar de coesão, não é verdade? Porém, a gramática da língua portuguesa solicita o timbre aberto. Então, lá diz que a palavra coeso é a correta. O timbre tem que ser aberto. Mas, professor, eu sempre falei coeso, sempre ouvi alguém falar coeso. A oralidade influencia a norma padrão também. Porém, ainda é muito comum, ainda em muitas gramáticas, você vai encontrar apenas o timbre aberto, certo? Ela vai se enquadrar na lista de palavras com timbre aberto. Então, você, dentro da norma padrão, deve falar coeso, certo? A norma padrão também é uma variação linguística. Então, nada impede que em situações diferentes você pronuncie coeso, mas sempre atento à pronúncia conforme a regra. Nós temos aqui coleta e coleta. Qual é a correta? Vocês estão vendo aí, ó, coleta. Então, se faz-se uma coleta de lixo e não uma coleta de lixo. Coleta de sangue e não coleta de sangue. Alcova ou alcova? A gente vai perceber que a correta é alcova. Então, quem falava alcova já elimina isso aí. Alcova seria a pronúncia adequada dentro dessa norma padrão. Nós temos agora beneficente ou beneficiente. Vocês vão perceber. Beneficente é a pronúncia adequada, certo? Porque beneficiente vem da palavra benefício. Vejam que vem de benefício, isso leva as pessoas a escolherem beneficiente. Elas são induzidas ao erro. Mas cuidado, é beneficente mesmo. Sobrancelha ou sobrancelha? Sobrancelha ou sobrancelha? Vem de sombra, professor? Não, não vem. Então, sobrancelha, a pronúncia correta. Miolos ou miolos? Essa é a velha questão de palavras que no singular tem um timbre fechado e no plural elas têm um timbre aberto. Então você vai perceber o seguinte, olha só. Miolos é a pronúncia correta. Agora tome muito cuidado. Como eu falei, timbre aberto e timbre fechado para algumas palavras. Você tem, por exemplo, a palavra caroço, o plural é caroços. Você tem a palavra pescoço, mas o plural vai ser pescoços. Você tem a palavra corpo, o plural vai ser corpos. Poço vai ser portos. Morto, mortos. Ferrolho, agora é ferrolhos. Repolho vai ser repolhos. Olho vai ser olhos. Então, muito cuidado. Ovo, ovos. Sempre atento a essa questão de timbre aberto no plural de determinadas palavras. Obviamente que é o convívio com a língua que vai fazer com que você consiga pegar essas características aí, ok? Bom, vamos agora para a palavra seguinte que diz boeiro ou bueiro. Bueiro com U, certo? Não existe, portanto, boeiro. Aqui nós temos empecilho e empecilho. Essa é outra palavra que gera muita dúvida, mas cuidado. Empecilho. Essa é a pronúncia e, consequentemente, na questão de ortografia, é a escrita adequada, com E, ok? Isso aqui é muito comum quando a gente começa palavras com E ou com I, você acaba fazendo essa troca, certo? Emprego, a gente pronuncia muitas vezes emprego, então empregado vira empregado, então muito cuidado com isso aí. Nós temos agora prazeroso e prazeroso. Prazeroso e prazeroso. Veja que vem da palavra prazer. Algo que causa prazer é algo prazeroso. Então você acrescenta apenas o sufixo oso com S, né? Porque é sufixo adjetivo. Lembra isso aí na aula do CAR também. Oso, sufixo adjetivo para a palavra prazer. Não existe, portanto, esse i que às vezes a gente também coloca na palavra, certo? Em relação a essa questão de você acrescentar um i,
tome muito cuidado, porque tanto a gente coloca como a gente omite essa semivogal. Por exemplo, manteiga. A pronúncia é manteiga, então ela tem um i, mas a gente muitas vezes fala manteiga, omitindo esse i, certo? Então às vezes acontece o contrário. Imbigo ou umbigo, e aqui vocês percebem, umbigo é a pronúncia correta, verdade? Umbigo, não tem imbigo. Inodoro ou inodoro? Ah, professor, vem da palavra odor. Então, se vem da palavra odor, é inodoro, correto? Não. Inodoro. Essa é a pronúncia adequada, com o timbre aberto. E agora nós temos aqui o verbo. É passeamos ou seria passeamos? Que é que a gente vai ver sobre isso aqui. Questão de verbos terminados em EAR. Muito cuidado, porque existe o I, certo? Ah, o verbo é passear, professor. EAR no final, certo? Porém, quando a gente conjuga, você vai conjugar eu passeio, tu passeias, ele passeia. Veja que no que a gente chama de formas risotônicas, quando a sílaba tônica está na raiz, tem o i. Porém, primeira pessoa do plural, gente, nós passeamos. Não vai ter mais a letra i. A sílaba tônica vai estar na desinência, então perde-se o i. Nós passeamos, vós passeais, aí volta o i lá para o último, ó. Eles passeiam, certo? Outros verbos terminados em EAR vai ser a mesma coisa. Por exemplo, o verbo cear, né? Eu ceio, tu ceias. Ele ceia, nós ceamos, ok? Então isso aí vai acontecer também com esses verbos aí, todos terminados em EAR. Agora vamos aqui para recorde ou recorde, né? Cuidado. O atleta bateu o recorde de gols numa mesma partida. Então, olha só. Recorde, dessa maneira que se escreve, certo? Ah, você tem a emissora TV Record. Muito bem. Mas, no caso, substantivo se referindo à quebra de tabus, lembre-se sempre, é o recorde de jogos, o recorde de gols, o recorde de qualquer coisa. Esse foi o assunto da nossa aula. E eu espero que vocês tenham aprendido algo mais sobre a pronúncia das palavras da língua portuguesa. Tchau!